Som. Graça e paz, queridos. Vou pedir um favor para os irmãos. Quem está sentado mais ao fundo, por favor, pula algumas cadeiras para frente para a gente ficar juntos aqui, mais pertinho um do outro. Vamos orar enquanto os irmãos vão se assentando? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças pelo dia de hoje, dia esse que o Senhor preparou. Eu oro para que esse tempo, Pai, seja proveitoso em Tua presença, que o Senhor nos dê a devida compreensão da Sua palavra, para que refutemos todo ensino que é contrário às Escrituras. Em nome de Jesus, abençoe esse tempo para a glória do Seu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Essa aula, queridos, aula de número 6, nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová. Você pode perceber que é a parte número 1, porque o assunto é muito vasto e não daria para tratar de tudo nessa aula apenas. Então, semana que vem a gente aborda outros 2 aspectos do ensino das testemunhas de Jeová, que são muito importantes, que não podem ficar de fora. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a compreensão que eles têm de Deus, o Pai, ou Jeová, segundo eles dizem, e a compreensão que eles têm da pessoa de Jesus Cristo. E permitindo o Senhor, na semana que vem, a gente fala da compreensão que eles têm do Espírito Santo, da Trindade, e se der tempo, da compreensão que eles têm da realidade após a morte. Ok? Então vamos lá. Quem são as testemunhas de Jeová? Quando que esse movimento forte, grande, começou, irmãos? Quais são os principais ensinos? Será que é correto chamar os testemunhas ou as testemunhas de Jeová de seita herética? Será que não seria talvez um equívoco ou uma intolerância da nossa parte chamá-los dessa forma? Vamos ver então na aula de hoje. Vamos começar falando brevemente do histórico desse movimento. O fundador, eles dizem que foi Jeová o fundador, mas na verdade foi Charles Taze Russell. Esse homem que vocês estão vendo, nasceu no século XIX, um pouquinho depois da metade do século XIX, 1852, e morreu em 1916. Tudo começou, queridos, em Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos. O Russell era alguém cujos pais frequentavam uma igreja, se eu não me engano, presbiteriana, e ele então, por conta da influência dos seus pais, frequentava também a igreja presbiteriana. Mais tarde, à medida que ele foi crescendo, ele se mudou para a igreja congregacional, igrejas históricas. Depois ele se tornou adepto do adventismo. E quando ele se tornou adepto do adventismo, ele conseguiu flertar com algumas doutrinas que chamaram muito a atenção dele. Tanto é que uma das doutrinas dos adventistas, ele depois trouxe para o movimento russelita, ou para o russelismo, que é a aniquilação da alma. Não acredita na existência de vida para aqueles que não estão em Cristo, né, depois da morte. Ele importou para dentro do ensino dele essa compreensão adventista. Ele morreu em 1916, como eu disse, e o substituto dele foi o Rutherford. Lembrando que o Russell, irmãos, produziu muita literatura. Diz a história que ele pregou mais ou menos 30 mil sermões durante a vida dele e escreveu mais ou menos 50 mil páginas de material. Mais tarde, o outro presidente da Associação Torre de Vigia foi o Rutherford. Pode passar a próxima imagem. Joseph Franklin Rutherford. Viveu de 1869 e morreu em 1942. Os pais dele, do Rutherford, eram batistas. Olha que coisa, irmãos. Eles eram batistas, também uma igreja histórica. E, sem dúvida, esse sucessor do Russell, o Rutherford, influenciou muito mais do que o seu antecessor. Muito mais. Produziu muito mais material. Só que se você pegar para observar os materiais que ele escreveu, você vai notar que ele repete muita coisa. Ele escreve determinada coisa, depois publica um outro livro com os mesmos textos, só que um pouquinho adaptado, mudando algumas coisinhas. Por isso que escreveu tanta coisa e tanto material. Tem muito livro dele publicado. Quando ele assumiu a liderança no lugar do Russell,
Houve muita divisão, muita briga, muita gente não aceitou que ele se tornasse, e ele mudou muita coisa do ensino. Tanto é que o movimento das Testemunhas de Jeová não é um movimento único, que começou de um jeito e permanece até hoje desse jeito. Na verdade, houve muita mudança, muita adaptação das doutrinas. Dizem que passou por mais ou menos 148 mudanças de doutrina, de ensino. Então, essa questão de não celebrar o Natal foi algo introduzido mais tarde, porque você encontra fotos deles, no início do movimento, celebrando o Natal, comendo, participando, todos juntos. Porém, mais tarde, se eu não me engano, foi o próprio Rutherford que colocou a participação do Natal como uma proibição. E outras coisas também, a questão da transfusão de sangue, a transfusão de órgãos, e assim por diante. Houve muitas mudanças, então. Mais tarde, depois que o Rutherford morreu, o sucessor foi o Nathan Omer-Nor. Ele viveu de 1905 e morreu em 1977. Quem nasceu, melhor dizendo, na década de 70, que está aqui nessa manhã? Levanta a sua mão, só para eu dar uma olhadinha. Então, ele ainda estava vivo quando você nasceu, muito provavelmente. E ele foi, irmãos, um dos principais tradutores da Bíblia das Testemunhas de Jeová, a famosa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. É uma tradução entre aspas, porque existe muita interpolação, existe muita distorção do texto. Os tradutores dessa Bíblia, que tendo esse como principal, eles se gabam, ou pelo menos fingem que sabem os originais, grego, hebraico e aramaico, mas eles não entendem dos originais. Isso foi provado, inclusive, no tribunal. Um dia um pastor batista, acho que J.J. Ross, se eu não me engano, publicou alguns panfletos criticando o ensino das Testemunhas de Jeová. Na época, acho que foi o Russell, inclusive. Ele entrou com uma ação contra esse pastor batista e o caso foi parar no tribunal. Chegando lá no tribunal, o Russell dizia que conhecia os originais, que a tradução dessa Bíblia era fidedigna aos originais. Aí o advogado do pastor batista entregou um manuscrito em grego para ele fazer a leitura do grego na frente de todo mundo, para provar que ele era um erudito da língua grega. Só que ele não foi capaz nem de decifrar o alfabeto grego, irmãos. O primeiro passo para você ingressar no idioma é o alfabeto. E nem o alfabeto ele conseguia falar, soletrar letra por letra. Então, ele acabou perdendo o caso. Só que eles escondem isso. Eles não vão dizer que eles não eram eruditos dos idiomas originais, porque eles querem passar essa imagem de que a tradução Novo Mundo é uma tradução fiel. Inclusive, não só fiel, segundo eles, é a melhor tradução que supera todas as outras que existem por aí. Mas, na verdade, eles não têm o conhecimento nem do grego e nem do hebraico. Um deles, que conhecia um pouco, fez um curso de 2 horas de hebraico. E já se dizia erudito nessa língua, né? Então, esse homem foi um dos principais tradutores dessa Bíblia. A Bíblia foi lançada oficialmente em 1961. Olha só o que diz Jaziel Guerreiro Martins, no livro Seitas, Heresias do Nosso Tempo, um livro muito bacana para se ler. Ele diz o seguinte a respeito das mudanças que aconteceram e do movimento. Algumas divisões aconteceram no grupo, sendo a primeira delas causada pelo divórcio de seu líder, no caso Russell. O russelismo tem mudado seu evangelho por repetidas vezes e continuamente. Em 1884, foi inventado um novo evangelho por Russell, o estudo das Escrituras. Depois da morte de Russell, o novo presidente, o juiz Rutherford, rejeitou esse estudo e lançou-o fora. Foram substituídos por outros livros de autoria do juiz. Depois da morte de Rutherford, em 1942, apareceram outros escritos por um oráculo conhecido como Sociedade, que substitui os livros de Rutherford. Um membro pertencente à seita das Testemunhas de Jeová observou que as doutrinas da seita haviam mudado 148 vezes entre os anos de 1917 e 1926. Nem uma década, irmãos. Já aconteceu tanta mudança assim. E quem disse isso foi alguém que estava envolvido com esse movimento e se converteu a Jesus, saiu do meio deles e começou a publicar muitas coisas falando a verdade sobre esse movimento. Inclusive, esse homem está vivo até hoje. Já tem, acho que, uns quase 90 anos de idade. Não é brasileiro, é americano. Então, ele fala muita coisa. Segunda parte, então, o que eles ensinam, irmãos? Sobre Deus e sobre a pessoa de Jesus. Será que é uma compreensão bíblica? Porque se você lê alguma coisa a respeito deles, eles vão dizer que
o único texto sagrado é a Bíblia, de fato. Os 66 livros é a escritura sagrada, inspirada, que deve ser a nossa regra de fé e de prática. Então, eles usam o mesmo material que nós usamos, só que a tradução do Novo Mundo. Então, o que eles ensinam sobre Jeová Deus? Será que é um ensino bíblico correto? É do mesmo jeito que nós compreendemos a pessoa de Deus Pai? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, a concepção de Jeová. Irmãos, eles reconhecem, como eu disse, a existência de um ser supremo. Existe, sim, na mentalidade deles, um ser todo-poderoso, que eles chamam de Jeová, e tem que ser esse nome Jeová, que eles falam, tem que ser esse nome. Eles dizem também que esse ser é o Pai de Jesus Cristo, porém, infelizmente, eles tiram alguns atributos da pessoa de Deus Pai. Eles tiram alguns atributos essenciais de Deus o Pai. Vamos ver, então, quais atributos que eles arrancam. Pode passar. Essa citação eu tirei da revista A Sentinela, de 1981, página 6, que diz assim: na realidade, por ensinar que Deus é onipresente, a gente vai ver que a onipresença é diferente do jeito que a gente entende, a cristandade confundiu a questão e tornou mais difícil para Deus ser encarado como real por seus adoradores. Como é que Deus pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo? Deus é uma pessoa espiritual, o que significa que não tem um corpo material, mas sim um espiritual. Será que um espírito tem corpo? Sim, pois lemos, se há corpo físico, há também um espiritual. Deus, como indivíduo, como pessoa com um corpo espiritual, tem um lugar de residência. E assim, note, sublinhado, não poderia estar em qualquer outro lugar ao mesmo tempo. O que eles estão negando aqui? Eles estão negando que Deus conhece todas as coisas. E além disso, eles dizem que Deus tem uma morada fixa, Deus habita, Deus está, por assim dizer, confinado no céu. O céu é a casa de Deus. E por Deus ter um corpo físico, um corpo espiritual, que se assemelha a um corpo físico, ele está, de certa forma, limitado. Então, se Deus mora no céu, se Deus está confinado a um corpo, ele não pode conhecer todas as coisas. Logo, ele não é onisciente no sentido de conhecer tudo o que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer. Eles tiram esse atributo tão importante da onisciência do Senhor, irmãos. Então, isso é muito perigoso. Mais uma citação. Olha essa frase. Ela pode parecer até bonita, né? Mas se você analisar ela a fundo, com frieza, você percebe que ela é uma falsa frase, um falso conceito. Olha só. Jeová tem conhecimento de tudo, é todo sábio, onisciente. Ele pode prever tudo o que deseja prever. Note a frase sublinhada mais uma vez. Ele pode prever tudo o que deseja prever. Então, a compreensão que eles têm é diferente da nossa. Nós afirmamos que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas de maneira absoluta, absoluta e plena. Eles não. Eles dizem que Deus conhece tudo o que escolheu conhecer. Sendo assim, tem coisa que Deus escolheu não conhecer. Exemplo, na tentação de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, Deus não sabia que Adão e Eva agiriam daquela maneira. Porque ele escolheu não saber desse acontecimento. Nesse sentido, o pecado foi uma espécie de surpresa, pegou Deus de surpresa, por assim dizer. Porque algumas coisas ele escolheu não ficar sabendo. Outro episódio, Gênesis, também em Gênesis, o episódio de Abraão, quando Deus manda sacrificar o seu filho Isaque, eles também ensinam que Deus não sabia como o Abraão reagiria a essa ordem. Porque algumas coisas Deus escolheu não saber. Por isso que a frase diz, ele pode prever tudo o que deseja prever. Aquilo que ele não escolheu prever, ele não pode ter o conhecimento. Isso é você, irmãos, tirar um atributo fundamental que é a onisciência divina. Então, enquanto nós, protestantes, a grande Babilônia, segundo eles nos chamam dessa forma, né? Nós acreditamos na onisciência absoluta, e eles acreditam na onisciência parcial de Deus. Algumas coisas Deus escolheu não conhecer. Joia, vamos ver então mais uma citação, pode passar. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eles vão usar esse versículo para tentar apoiar essa ideia. Note, além disso, Jeová tem conhecimento de tudo.
é todo sábio. Perceba a contradição dentro do sistema de pensamento. É todo sábio, onisciente. Ele pode prever tudo o que deseja prever. Sobre ele se diz: não há criação que não esteja manifesta à sua vida, mas todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos olhos daquele com quem temos uma prestação de contas. Perceba, eles pegam uma frase falsa e colocam um versículo bíblico junto com essa frase, para dar aparência de verdade. Mas, irmãos, o versículo que eles mesmos citaram aqui refuta a frase. O versículo fala que todas as coisas estão nuas diante do Senhor, e não algumas coisas que Jeová escolheu conhecer. Tudo está exposto diante de Deus. Se tudo está exposto diante de Deus, não tem coisa que Deus não saiba. Tudo Deus sabe. Então eles citam versículos que contrariam a própria ideia deles. A própria ideia deles. E o que a Bíblia diz a respeito disso, irmãos? Como que a Bíblia trata a questão da onisciência e a questão da onipresença do Senhor? Vamos começar falando da onipresença, né? Será que Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo? Ou será que Deus está confinado ao céu? Está preso nessa casa celeste? Vamos ver o que a Bíblia diz. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que Deus é um ser ilimitado, que está em todo lugar. Olha só o Jeremias, o que ele fala? Não sou eu o que enche os céus e a terra, diz o Senhor. Deus enche o céu e a terra, o céu não pode conter o Senhor, irmãos. Pensa só, Deus criou os céus e a terra. Deus não poderia ficar confinado à sua própria criação. Se Deus está preso no céu, logo Ele está preso à sua própria criação. Mas Deus está fora do tempo. Deus habita na eternidade. E Ele criou o tempo, criou os céus e criou a terra. De tal modo que a terra e o céu não podem preenchê-lo, não podem contê-lo. Então o céu não é a morada de Deus. Deus habita no terceiro céu, como diz as Escrituras, mas Ele está além dessas coisas. Ele não está preso e nem confinado à sua própria criação. 1 Reis 8, 27 fala o quê? Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Olha só, o céu e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos esse templo que edifiquei. Então, Deus não pode ser contido pela sua própria criação. Então, nesse sentido, o Deus que eles apresentam como sendo Jeová, é diferente do Deus bíblico. O Deus bíblico tem uma onisciência e uma onipresença total e absoluta, mas o Jeová, segundo eles, tem uma compreensão limitada dos fatos e está confinado a um espaço, ok? Mais um texto, irmãos. Olha só, será que é possível fugir da presença de Deus e esconder algumas atitudes dele? Deus escolheu não conhecer a atitude de Abraão, segundo eles. Deus escolheu não conhecer a maneira como Eva e Adão reagiriam à tentação no Éden. Mas olha o que diz o salmista no Salmo 13, 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Em todo lugar, Deus está presente. Não tem como esconder nada. Deus conhece todas as coisas. Ele não escolheu abrir mão de alguns conhecimentos. Ele conhece tudo plena e absolutamente. Mais um, a Bíblia ensina que Deus conhece absolutamente todas as coisas. Olha só, irmãos, Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Ou a sua compreensão, o seu conhecimento é infinito. Deus sabe de todas as coisas. Ele não escolheu abrir mão de algumas informações. Mais adiante, Provérbios 24, 12, a Bíblia mostra que Deus conhece até o que passa no nosso coração. Perceba, isso é profundo. Deus sabe não apenas aquilo que acontece na história do mundo, na história dos homens, na política ou na economia. Deus sabe até o que se passa no nosso coração, no mais íntimo do nosso coração. É por isso que o provérbio diz: se disseres, não sabemos de nada, por acaso aquele que sonda os corações não percebe? E aquele que guarda a tua vida não sabe? Ele não retribuirá a cada um conforme os seus atos? Então Deus investiga tanto a história quanto o nosso coração. E além do mais, o próprio salmista, irmãos, como a gente vai ver agora, em um dos seus salmos, ele diz que era impossível ocultar o conhecimento de Deus. Era impossível reter algumas informações do Altíssimo. Olha só. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Então, Deus conhece todas as coisas. A onisciência do Senhor é absoluta e plena.
Para quem não sabe, onisciência significa isso, Deus conhecer todas as coisas, o saber de todas as coisas, ok? E olha só, irmãos, que interessante. Houve um estudioso do passado, vai ser projetada a frase dele aí, é uma frase, medita nessa frase, é uma frase profunda. Ele diz assim: diante dos homens, somos opacos como uma casa de abelha. Eles podem ver os pensamentos entrando e saindo, mas o efeito deles dentro do homem não podem dizer. Como que nós conseguimos enxergar o pensamento de uma pessoa, irmãos? Pela sua fala. Quando nós falamos, nós expomos o que está na nossa mente e no nosso coração, ok? Mas nós não conseguimos analisar o efeito que um pensamento tem dentro do coração. Não dá. Por isso que ele diz que o coração do homem, a mente do homem é como essa casa de abelha. Você vê só quando entra e sai as palavras. Mas dentro do coração, o pensamento atuando, ninguém consegue perceber. Segunda parte. Diante de Deus, somos como uma casa de abelhas feita de vidro. E tudo o que nossos pensamentos estão fazendo ao nosso interior, Ele perfeitamente vê e entende. Enquanto os irmãos podem saber o que eu penso pela fala, Deus sabe o que eu penso, tanto pela fala quanto em silêncio. Ele investiga tudo porque Ele conhece tudo. Ele é onisciente e sabe de todas as coisas. Então, o Jeová, ensinado por eles, é diferente do Deus das Escrituras, irmãos. Perceba que quem segue o ensino deles está adorando outro Deus. Está cometendo idolatria. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Só que não para por aí. Além dessa concepção de Jeová, que tem uma onisciência limitada e está confinada ao céu, eles distorcem completamente a pessoa de Jesus Cristo. A concepção que eles têm de Jesus é muito grave, é muito grave. Então vamos ver o que eles pensam. Para começar, eles dizem que Jesus é criado, foi criado. Jesus faz parte da criação de Jeová. Jesus teve começo de dias, Jesus teve princípio de dias. Jesus não é eterno, igual ao Pai e igual ao Espírito Santo, como nós acreditamos. Segundo eles, não existe o Espírito Santo como sendo uma pessoa, e Jesus foi criado, Jesus teve início e princípio de dias. E além do mais, sabe aquela palavrinha primogênito, que aparece muitas vezes na Bíblia? Eles falam que essa palavra significa o primeiro gerado. Jesus é o primogênito porque ele foi o primeiro gerado, ou a primeira criação gerada de Deus. Uma distorção total do ensino. Vamos ver uma citação do livro Seja Deus Verdadeiro, livro bastante citado por eles. Milhões e milhões de cópias foram distribuídas no mundo todo. Diz assim: também em Colossenses 1,15, fala-se dele, de Jesus, como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Desse modo, está classificado entre as criaturas de Deus, sendo o primeiro entre elas e também o mais amado e mais favorecido entre elas. Ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como seu filho primogênito, usou-o como seu obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação. Então Jesus teve início de dias, ele foi a primeira criação de Deus, e depois o Pai, o Jeová, utilizou Jesus para criar todas as demais coisas. É isso que eles ensinam. Mas não é isso que a Bíblia ensina, queridos. Não é isso que a Bíblia nos apresenta. Vamos lá, não para por aí. Antes de a gente refutar esse ensino, sabe a palavra unigênito, que aparece também em João 3,16? Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, etc. e tal. Eles também distorcem o significado da palavra unigênito. Eles dizem que esse significado também traz a ideia de uma criação de Deus. Vamos ver mais uma citação do livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. O texto diz: ele é também o Filho unigênito de Deus, visto que é o único diretamente criado por Jeová Deus. Todas as outras coisas vieram à existência por meio dele, como agente principal de Deus. Então eles estão dizendo aqui que Jesus foi a primeira criação e Deus colocou a mão na massa, por assim dizer, ao criar a pessoa de Jesus. Além de ele ser uma criatura primogênito, ele foi criado diretamente por Jeová, unigênito. É isso que significa unigênito na compreensão das testemunhas de Jeová. Agora, será que isso está correto, irmãos?
Será que Jesus foi criado por Deus? Será que ele é a primeira criação do Senhor? Vamos ver o que a Bíblia diz. Primeiro, a Bíblia ensina que Jesus é eterno. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Quando você ouve, ou quando você lê a palavra Deus, o que vem na sua mente? Quando você ouve, ou quando você lê a palavra Deus, você pensa no Pai? Geralmente, a gente associa dessa forma. Não só nós. A Bíblia usa, muitas vezes, a palavra Deus para se referir à pessoa do Pai. Não tem problema pensar dessa forma. Porém, irmãos, Deus não é um nome. Deus é um título. Toda vez que você lê ou ouvir a palavra Deus, se lembre dos atributos. Está em todo lugar, onipresente. Tem todo o poder, onipotente. Sabe de tudo, passado, presente e futuro, onisciente. É eterno, é cheio de glória, tem vida em si mesmo e assim por diante. Todos esses atributos estão embutidos na palavra Deus. Por que é importante fazer essa distinção, irmãos? Porque a Bíblia fala que o Pai é Deus, a Bíblia fala que o Filho é Deus e a Bíblia fala que o Espírito é Deus. Então nós temos que fazer essa distinção da palavra Deus e da pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito. Então, nesse sentido, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. O Pai sabe tudo, o Filho sabe tudo, o Espírito sabe tudo. O Pai é glorioso, o Filho é glorioso, o Espírito é glorioso. Então, Deus é um título. Nem sempre nós podemos associar a palavra só a uma pessoa da Trindade. Só que eles fazem isso. E muita gente tem dificuldade de compreender a Trindade por causa disso. Como assim, 3 pessoas e um só Deus? Elas acham que o Pai, que o Filho é o Pai, ou que o Espírito é o Filho, mas não é. São 3 pessoas diferentes e um Deus único. As 3 possuem todas as qualidades ou todos os atributos da divindade. É muito importante deixar isso bem claro, irmãos. Então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do Senhor Jesus. Pode passar? É esse daí? Eu acho que é antes, hein? É Hebreus 1 mesmo. Se tiver como colocar a primeira cor num azul ou alguma outra cor que dê para ver, porque essa distinção, irmãos, é fantástica. Você tem que usar esse argumento quando um testemunho de Jeová quiser dizer que Jesus não é Deus e que não é eterno. Olha só o que diz. Mas ao Filho, ele quem? O Pai. Olha o que o Pai fala a respeito do Filho. Teu trono, ó Deus. Então, o próprio Pai está chamando o Filho de Deus. Lembra? Deus é um título, que tem todas as qualidades. Permanece para todo sempre, tu governas com cetro de justiça, amas a justiça e odeias o mal. Por isso, Deus, está falando de quem agora? O Pai. Por isso, Deus, o Pai, o teu Deus, o Deus de Jesus, que é o Pai, te ungiu, derramou sobre ti o óleo da alegria, mais que sobre qualquer outro. Então perceba, o Pai está falando com o Filho. O Pai chama o Filho de Deus, em seguida chama a si mesmo de Deus, dizendo que Ele é o Deus de Jesus Cristo. Está a prova clara aqui, irmãos, de que Jesus também é Deus, assim como o Pai é Deus, e assim como o Espírito Santo também é, como nós vamos falar na semana que vem. Então esse texto aqui é irrefutável. Nós percebemos claramente o diálogo do Pai com o Filho, um chamando o outro de Deus. Fantástico esse texto bíblico. Prosseguindo, se Deus possui o atributo da eternidade, lembra do Salmo? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Então, se Deus possui esse atributo da eternidade, como a gente viu aqui, e a Bíblia chama o Filho de Deus, isso significa que Jesus nunca foi criado, mas também é eterno. Lembra? Deus é um título. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E aqui, o Pai fala para o Filho, teu trono, ó Deus. Logo, o Filho é eterno. Deu para compreender, queridos? Joia. Então, vamos prosseguir. Segundo, a Bíblia ensina que Jesus tem a primazia. Vamos entender um pouquinho sobre aquela palavra grega que eles utilizam, a palavra protótokos, está colocado aí. Essa palavra, irmãos, não significa primeira criatura ou primeiro ser criado, não.
A palavra primogênito significa aquele que tem a primazia ou aquele que tem a preeminência. O texto que eles citam lá de Colossenses mostra que Jesus tem a primazia sobre a criação. Jesus é soberano sobre a criação. Ele não foi a primeira criatura. Ele criou todas as coisas junto com o Pai e com o Espírito Santo. Ele criou tudo, ele não foi criado por ninguém. O texto revela isso para nós. Olha só, vamos ver a prova de que essa palavra não significa primeira criatura, mas significa preeminência, etc. Não tem o texto aqui na tela. Eu quero que os irmãos abram só nesse versículo. Eu vou correr aqui por conta do nosso tempo. Salmo 89, verso 27. Minha versão fala assim: Também farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Pergunta, o verso está falando de quem? De Davi. Correto? Está falando de Davi. Se você olhar o contexto, esse primogênito é Davi. Também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Davi não foi o principal rei de Israel? Então o texto está falando de Davi. Agora eu pergunto, o texto fala que Davi é o primogênito de Deus. Se Davi é o primogênito de Deus, isso significa que ele foi o primeiro filho de Jessé? Quantos filhos Jessé teve? Teve vários, né? Davi foi o mais velho? Ou o primogênito? Não. O primogênito chamava-se Eliabe. Na verdade, dos homens, Davi foi o mais novo e não o mais velho. Mas o texto fala que ele é primogênito. Então, a palavra primogênito não se refere a alguém que foi criado primeiro ou que nasceu primeiro, mas alguém que tem preeminência. Davi era o 7º filho de Jessé, e Deus escolheu Davi para colocá-lo como rei de Israel na posição de preeminência e de primazia. Ok? Então, a palavra primogênito não significa primeira criatura, nem primeiro ser criado, mas uma posição de destaque, alguém que ocupa a posição de destaque. Mais uma prova disso, Êxodo 4, 22, não precisa abrir. O texto fala da nação de Israel. O texto fala assim: Então dirás a Faraó. Lembra quando Deus envia Moisés para confrontar Faraó? Nós conhecemos a história. Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Perceba, irmãos. Deus fala: a nação de Israel é meu primogênito. Eu pergunto, a nação de Israel foi a primeira nação da terra? Não foi a primeira nação da terra. Antes de Israel, já existiam várias outras nações, eu até coloquei aqui, já tinha sumérios, acádios, amorreus, egípcios e outras nações também. Mas Deus chama Israel de primogênito, por quê? Não porque foi a primeira nação da terra, mas porque Deus escolheu Israel para colocá-la numa posição de preeminência e através dela revelar o Messias à humanidade. Então a palavra primogênito não significa primeiro, significa preeminência ou destaque. Teria muitos outros exemplos, irmãos, para dar aqui, mas o tempo não nos permite. Terceiro e último, a Bíblia ensina que Jesus tem a mesma natureza que o Pai. E aqui nós vamos para outra palavrinha grega, que é a palavra unigênito, que vocês estão vendo ali, a palavra monogenes. Esse termo aparece em João 3,16, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho unigênito. Lembra que eles falam? Unigênito significa aquele que foi criado diretamente pelas mãos de Jeová. Mas unigênito não significa isso. A palavra grega significa alguém do mesmo tipo, da mesma raça ou da mesma espécie. Então, quando o texto fala que Deus enviou o seu Filho unigênito, está dizendo que esse Filho enviado por Deus tem a mesma natureza, ou é do mesmo tipo, ou da mesma espécie que o Pai. O Pai que é eterno enviou o Filho eterno, na forma de homem, para morrer por nós. Então, eles distorcem o significado dessa palavra para que as suas doutrinas sejam encaixadas na Bíblia. Então, tomemos cuidado com esse tipo de coisa, irmãos. Lembra de Tomé, após a ressurreição? Ele viu Jesus ressurreto, ficou incrédulo quando ele viu aquilo. Jesus pediu para que Tomé o tocasse, ele tocou e em seguida disse o quê? Senhor meu e Deus meu. Tomé se dobrou diante de Jesus e o chamou de Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele teria falado o quê? Para com isso, pode levantar aí porque Deus é só um. Só Ele é Deus e deve ser adorado. Eu não devo ser adorado. Mas Jesus não faz isso. Ele recebe a adoração de Tomé, mostrando com isso que ele é Deus, e só Deus merece ser adorado, irmãos.
E teria mais um exemplo aqui para a gente citar, mas eu vou encerrar. Então, note, a pessoa de Jesus é distorcida por eles. Nós podemos afirmar, então, queridos, que Jesus Cristo, conforme o ensino deles, é diferente do Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Eles adoram outro Deus, Deus minúsculo. Eles sim adoram Deus minúsculo, mas nós adoramos Jesus, Deus maiúsculo. Amém? E se você parar para observar, a igreja de Corinto estava passando por esse tipo de desvio doutrinário. Eles estavam adorando um outro Jesus Cristo, e Paulo adverte, ele escreve: pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que lhe acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Paulo está repreendendo a igreja porque está abraçando um outro Jesus. Então, aquele que abraça Jesus Cristo, conforme a concepção das testemunhas de Jeová, adora um outro Jesus fora das Escrituras, diferente das Escrituras. Para encerrar, uma frase de Paulo Romero. Olha que frase fantástica, irmãos. Essa frase é muito séria. Quando alguém crê num Jesus errado, embarca numa salvação errada e desembarca num céu errado. Então, tomemos cuidado. A Bíblia é suficiente para nos revelar. Eles usam também a Bíblia, como eu disse. Mas tomemos cuidado, porque o falso ensino não vem escancarado. Ele vem embutido com algumas verdades e distorcido. E isso é o que torna perigoso. Eu li um livro deles semana passada. O que a Bíblia realmente ensina é o principal livro deles para ensinar as doutrinas. Distribui gratuitamente esse material. Eu fui até na banca lá, pedi um livro para eles. Aí eles me ensinaram a mexer no livro, a estudar o livro. Irmãos, não leia essas coisas. Eu digo que esse tipo de literatura, alguns não podem ler. Porque é muito sutil a maneira de introduzir o pensamento. É tremendamente sutil, tremendamente sutil. A didática do livro, extraordinária. Convincente, persuasiva. Então, aquele que não tem uma base boa, ele vai ser muito enganado e facilmente enganado. Então, tome cuidado, porque essa literatura é distribuída gratuitamente em qualquer canto aqui da cidade. Qualquer canto da cidade você encontra esse material para adquirir. Então, tome cuidado, porque eles distorcem a palavra do Senhor. Bem, eu gostaria de abrir, para quem quiser fazer alguma pergunta relacionada ao que foi falado aqui, na aula de hoje. Só uma informação, Fabrício, lembrando que não é só um livro, né? Existe um ensino que é potencializado por espíritos malignos, né, que é uma verdadeira batalha espiritual. É mais do que um livro, a gente precisa entender isso. É doutrina de demônios, queridos. E a doutrina de demônios, ela tem um poder sedutor. Um poder maligno sedutor para pegar as pessoas mesmo. Então, tomemos cuidado. Alguém tem alguma pergunta para fazer relacionada a isso que foi falado? O irmão deu algumas barrinhas aqui. Por conta do tempo, eu vou reservar para a semana que vem. Semana que vem eu vou fazer algumas perguntas, e aí quem acertar vai ganhar chocolate. Todo mundo vai vir preparado, vai estudar até essa semana, né? Alguém tem alguma pergunta, irmão? Se tiver, levanta a mão que eu levo o microfone até você. Não dá para a gente abordar aqui todos os detalhes. Por que eles não cantam o hino nacional? Por que eles não pegam em armas? Por que eles celebram a ceia só uma vez por ano? Por que o tempo dos gentios terminou em 1914? É muita coisa para abordar. Mas, já que ninguém tem nada para perguntar, semana que vem, não falte. No final da aula da semana que vem, eu quero indicar pelo menos 4 literaturas. Essas 4, sim, eu vou incentivar você a comprá-las e a ler. São literaturas ótimas que refutam o ensino deles, com maiores detalhes, ok? Então, não falte semana que vem. Semana que vem a gente fala sobre a Trindade e o Espírito Santo, ok? Vamos orar então nessa hora. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo na sua presença. Queremos te agradecer porque a sua palavra é viva e eficaz e o teu Espírito testemunha a verdade em nosso coração e ilumina a nossa compreensão para nos dobrarmos diante do Senhor. Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente desses falsos ensinos que contaminam a nossa vida, ó Deus. Que essas doutrinas, Pai, não meramente criadas por homens, mas doutrinas
inspiradas pelo diabo, que elas não tenham poder sobre a nossa vida. Mas para que elas não tenham poder sobre a nossa vida, é necessário que estejamos, ó Deus, consagrados a Ti, em constante contato com a Sua palavra. Guarde a nossa vida, ajuda-nos a priorizar a Sua palavra e a crescermos no conhecimento dela. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Daqui a pouquinho nós temos o culto aqui, tá?